O assassinato do prefeito Celso Daniel, coordenador da eleição de Lula em 2002. Em março de 2003, logo após assumir a presidência da República, Lula recebeu em sua casa em São Bernardo do Campo, em São Paulo, Mara Gabrilli. Durante 20 minutos, o presidente ouviu um relato que misturava chantagem e extorsão contra os donos da empresa de ônibus Expresso Guarará, pertencente à família de Mara Gabrilli. Para prestar serviços em Santo André, São Paulo, cidade vizinha de São Bernardo do Campo, os proprietários da Expresso Guarará eram obrigados a pagar propina à prefeitura do PT. Palavras de Mara Gabrilli. Contei como era o esquema, quem cobrava a propina e como a prefeitura tirou a licença para a empresa da minha família operar algumas linhas em represália ao fato de meu pai não ter dado propina a partir de certo momento. Mara Gabrilli não deixou dúvidas, indicou para Lula os responsáveis pelo esquema de corrupção, o secretário de Serviços Municipais Klinger Luiz de Oliveira, do PT, o empresário Ronan Maria Pinto e o ex-segurança do prefeito Celso Daniel, do PT, Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. Eu falei ao presidente sobre o pagamento da caixinha que meu pai era obrigado a fazer a cada dia 30. E falei da retaliação imposta à empresa desde que eu e minha irmã, Rosângela, denunciamos o fato ao Ministério Público. Ao denunciar a corrupção em Santo André à CPI dos bingos em 2005, Rosângela Gabrilli afirmou que os donos de empresas de ônibus na cidade eram pressionados a contribuir para o Caixa 2 do PT desde 1997, durante a segunda gestão do prefeito Celso Daniel. Cabia ao Expresso Guarará o repasse de R$40 mil mensais em dinheiro vivo, do depoimento de Rosângela. Os achaques eram feitos com intimidação e ameaça. Diziam que o Klinger tinha sempre um revólver preso na canela. Isso constrangia muito, e ele lembrava a cada momento: com o poder não se brinca, o poder tudo pode. Antes de sair do apartamento de Lula, Mara Gabrilli ouviu o presidente dizer que tomaria providências e lhe daria uma resposta. Não foi o que aconteceu. Ocorreu justamente o contrário. Klinger soube, reclamou e dias depois uma comissão de sindicância da prefeitura se instalou na nossa empresa. Celso Daniel foi sequestrado em 18 de janeiro de 2002, no início do ano que terminaria com a eleição do presidente da República. Celso Daniel era coordenador de campanha de Lula. O corpo do então prefeito foi achado 2 dias depois. E os assassinos o torturaram antes de matá-lo, provavelmente por obter os números das senhas das contas secretas em paraísos fiscais no exterior, onde possivelmente ele guardava dinheiro para a campanha do PT. O médico João Francisco Daniel, irmão do prefeito morto, contou sobre a conversa que teve com Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, secretário de governo de Celso Daniel, após a missa de 7º dia em 26 de janeiro de 2002. Importante ressaltar que 1 ano depois, ao assumir o cargo de mais alto mandatário da nação, Lula nomeou Carvalho para o posto estratégico de chefe de gabinete do presidente. Lula levou-o de Santo André para Brasília. Depois da missa de 7º dia, Gilberto Carvalho esteve na casa de João Francisco Daniel e, emocionado, fez uma confissão que pediu para ser mantida em sigilo. Admitiu que durante a administração Celso Daniel entregou dinheiro repassado por empresas que mantinham contratos com a prefeitura diretamente para o presidente nacional do PT, deputado José Dirceu de São Paulo. Declaração do médico João Francisco Daniel. Achei estranho Carvalho me contar isso, mas ele contou 3 vezes. Falou que com muito medo pegava seu Corsa preto e ia até São Paulo entregar o dinheiro para o então deputado José Dirceu. Cerca de 10 dias depois, Gilberto Carvalho voltou ao assunto com João Francisco Daniel quando se queixou de Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, o ex-segurança de Celso Daniel, acusado de ser o mandante da morte. O Gilberto disse que o Sérgio era muito violento, que constrangia os empresários colocando revólver na mesa quando ia conversar com eles. Na terceira conversa, Gilberto Carvalho admitiu ter levado de uma só vez R$1,2 milhão a José Dirceu para João Francisco Daniel, Celso Daniel autorizar o esquema de corrupção, mas com a finalidade de dar dinheiro ao PT, e resolveram rompê-lo ao descobrir que parte substancial da propina acabava nas mãos de Sombra, Klinger Luiz de Oliveira e Ronan Maria Pinto. Quando ele ficou sabendo que esse grupo estava enriquecendo de maneira estratosférica, ele realmente tentou brecar aquele tipo de coisa. Uma das funções de Celso Daniel como coordenador da campanha de Lula era arrecadar fundos para as despesas com a eleição. O grupo de Santo André, porém, teria decidido pôr as mãos no dinheiro. Por isso o prefeito teria sido torturado. Queriam informações sobre o paradeiro do Caixa 2. Em seguida o eliminaram. João Francisco Daniel expôs o irmão ao Ministério Público. Não tive saída. Infelizmente ele montou um Caixa 2 em Santo André para as campanhas do PT. De fato, 2 testemunhas revelaram ao Ministério Público as evidências de que Celso Daniel participava do esquema. Uma empregada doméstica que trabalhou para o então prefeito viu 8 meses antes do assassinato 3 sacolas plásticas de supermercado num canto da lavanderia do apartamento. As sacolas estavam abarrotadas de maços de dinheiro presos por elásticos, em notas de 10, 50 e 100 reais, tudo sob um lençol branco.
O outro depoimento é de um garçom do restaurante Baby Beef de Santo André, frequentado por Celso Daniel, Sombra, Klinger Luiz de Oliveira e Ronan Maria Pinto. Os quatro tinham o costume de sentar em volta da mesa. O garçom viu Ronan, empresário do setor de transportes e de coleta de lixo, tirar da bolsa um maço de dinheiro e entregá-lo a Klinger. Vereador e secretário de Celso Daniel, Klinger Luiz de Oliveira tratou de esconder a soma sob o guardanapo para que ninguém visse o que era. Em outra ocasião, o mesmo garçom reparou uma mulher chegar ao restaurante para entregar uma sacola cheia de dinheiro a Ronan Maria Pinto. Declaração do promotor Roberto Wider Filho. Esses depoimentos mostram que Celso Daniel tinha envolvimento com o esquema de corrupção. A presença de notas de R$ 10 é um indicativo de que os recursos podem ter origem no esquema de caixinha de ônibus. Para o Ministério Público, o esquema começou a implodir quando Celso Daniel descobriu que a propina não vinha irrigando os cofres do PT, como o prefeito desejava, mas morria nas mãos de Sombra, Klinger e Ronan. Do promotor Roberto Wider Filho. Ele foi eliminado porque se opôs ao esquema ao verificar que o dinheiro estava sendo direcionado para os integrantes da quadrilha e não mais para as campanhas eleitorais de seu partido. Outro irmão do prefeito morto, Bruno Daniel, depôs a CPI dos bingos. Há evidências de que existia na prefeitura de Santo André um esquema de arrecadação para o PT. Suponho que Celso enveredou naquilo como um mal necessário para viabilizar as atividades do partido e, lamentavelmente, deu no que deu. O que possivelmente aconteceu é que parcelas desses recursos começaram a ser destinadas para outras finalidades, razão pela qual Celso resolveu alterar a situação e esta pôde ter sido a motivação do crime. Bruno Daniel criticou o ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT de São Paulo, designado pelo PT com o aval de Lula para acompanhar o caso. Luiz Eduardo Greenhalgh defendia a tese de que o assassinato havia sido crime comum, sem vinculação com a política. O irmão Bruno Daniel não concordava. O povo de nossa cidade não aceita as explicações dadas até o momento, porque são superficiais e contraditórias para um crime que desde o início se revelou complexo. Falamos com outros membros do PT, esperando trazer elementos para elucidar o caso, e o que posso afirmar é que poucas pessoas dentro do partido contribuíram para isso. Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, ocupou papel central no caso de Celso Daniel. Era pessoa de inteira confiança do prefeito, exerceu a função de motorista e segurança particular de Celso Daniel, ocupou cargo em comissão no gabinete do prefeito. Quando Celso Daniel foi deputado, nomeou Sombra como seu assessor parlamentar. Sombra era muito próximo. O ex-motorista enriqueceu. Na noite do sequestro, Celso Daniel jantara com Sombra no sofisticado restaurante Rubaiyat, na zona sul de São Paulo. Os dois foram para lá no luxuoso automóvel Pajero, de propriedade de Sombra. O carro foi abordado de forma suspeita na volta a Santo André, tarde da noite. Apesar da experiência como segurança particular e de estar no comando de um veículo blindado, Sombra alegou problemas mecânicos que o levaram a diminuir a velocidade e a parar. Não ficou claro tampouco por que a trava da porta ao lado de Celso Daniel abriu, expondo o prefeito aos criminosos. Os promotores suspeitam de que Sombra conhecia um dos acusados de atacar o prefeito. Falou-se até de um suposto pagamento de $40 mil. Teria sido feito ali mesmo, na cena do crime, aos homens supostamente contratados para fazer o sequestro. Um morador testemunha da ação dos criminosos que agiram na região dos Três Tombos, na zona sul de São Paulo. Relatou que arrancaram Celso Daniel como um animal da Pajero. Enquanto isso, Sombra teria mantido atitude passiva e demonstrado aparente cumplicidade. Uma mulher passava pelo local na hora do sequestro. Celso Daniel ainda estava dentro do veículo com a cabeça encostada no vidro. Ela viu Sombra fora da Pajero com um ar de tranquilidade falando ao telefone. Se já não houvesse a intenção de matar o prefeito, é possível que Celso Daniel tenha percebido durante a ação dos criminosos o envolvimento do amigo com os sequestradores. A solução seria eliminá-lo. Antes de ser morto, o prefeito foi barbaramente torturado. Num crime comum de sequestro, a vítima geralmente é poupada. A sua boa integridade física é condição para pagamento do resgate. Celso Daniel foi torturado para que fornecesse informações aos criminosos. Declaração do perito criminal Carlos Del Monte Prince, que examinou o corpo de Celso Daniel. É absolutamente excepcional a ocorrência de morte em caso de sequestro relâmpago. Com relação ao sequestro convencional, nunca examinei o caso em que houvesse ritual de tortura, crueldade e desproporcionalidade que verifiquei no exame do corpo do prefeito. Como evidências da tortura, o perito criminal apontou a expressão de terror na face, queimaduras nas costas e lesões no corpo provocadas por estilhaços de balas disparadas perto da vítima com a finalidade de amedrontá-la. Para matá-lo, alvejaram-no 8 vezes diretamente no rosto, tórax, pernas e mãos. O médico legalista Paulo Vasquez também viu o corpo de Celso Daniel. Confirmou a prática de tortura antes do assassinato. Referiu-se a marcas de coronhadas na cabeça e à rigidez muscular decorrente da tensão nervosa. Informou que o prefeito vestia outra calça quando o corpo foi encontrado, pois o traje não apresentava as marcas de tiro existentes no corpo dele. Sérgio Sombra chegou a ficar 8 meses na prisão acusado de ser o mandante do crime. O STF, Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Nelson Jobim, determinou a sua libertação. O mesmo Nelson Jobim impediu investigações sobre o envolvimento de José Dirceu com a corrupção em Santo André. Em seu segundo mandato, como presidente da República, Lula nomeou Nelson Jobim, do PMDB do Rio Grande do Sul, ministro da Defesa.
Na hora de dar explicações à CPI dos bingos, Sérgio Sombra irritou os senadores. Insistia em não saber por que a porta do carro blindado se abriu. A porta abriu de repente do lado dos céus, não sei como. Ao ser questionado sobre 4 depósitos bancários descobertos em sua conta no total de R$40 mil, todos feitos por Luiz Alberto Gabrilli, proprietário da Expresso Guaraná, Sombra saiu-se assim. Acho que ele se enganou, pode ter feito pagamento cruzado por engano. De acordo com o Ministério Público, empresários que mantinham contratos com a administração de Santo André eram forçados a entregar dinheiro vivo ao esquema todos os meses. Durante uma época, por algum desarranjo da organização criminosa, a propina foi depositada diretamente na conta bancária de Sérgio Sombra. Ficou o rastro. Ainda na CPI, Sombra tentou explicar uma transferência bancária de Luiz Alberto Gabrilli feita em 1997. Tinha vários depósitos para receber por serviço de segurança que prestei. Esse dinheiro só fiquei sabendo agora que havia sido depositado por ele na minha conta. Não sei como foi parar na minha conta. A Polícia Civil de São Paulo não responsabilizou nenhum dos atores políticos suspeitos de envolvimento no assassinato de Celso Daniel. O caso intrigou também pelas mortes violentas de 6 pessoas que testemunharam ou estiveram por algum motivo nas cenas do crime. Entre os mortos, o garçom Antônio Palácio de Oliveira, que serviu Celso Daniel e Sérgio Sombra no restaurante Rubaiate, pouco antes do sequestro. Ele chegou a receber um depósito bancário misterioso no valor de R$60 mil antes de morrer. Mas 2 homens o perseguiram em sua motocicleta. Durante a fuga, perdeu o controle, bateu no poste e perdeu a vida. O homem que presenciou a morte do garçom e contou à polícia o que viu também foi morto. Paulo Henrique Brito levou um tiro nas costas. Investigações chegaram a apontar ligações de amizade entre Sombra e Dionísio de Aquino Severo, que teria namorado a ex-mulher de Sombra. Dionísio Severo, acusado de envolvimento no sequestro, foi resgatado de helicóptero de um presídio de forma espetacular 2 dias antes do sequestro. Depois do crime, recapturado, o mataram numa cadeia em Guarulhos, em São Paulo. Intrigante também a morte do investigador de polícia Otávio Mercier, que conversou com Dionísio Severo um dia antes da fuga do presídio. Foi alvejado por homens que tentavam entrar em sua casa. Manuel Sérgio Estevam, o Sérgio Orelha, abrigou Dionísio Severo em seu apartamento logo após a morte do prefeito. Foi assassinado com vários tiros. Por fim, morreu um homem que chamou a polícia ao achar o corpo de Celso Daniel jogado em uma estrada de terra em Juquitiba, em São Paulo. Assassinaram Irã Moraes Redua, com 2 tiros. 4 anos depois da morte de Celso Daniel, a família do economista Bruno Daniel, irmão do prefeito assassinado, foi obrigada a deixar o país. Partiu às escondidas para Paris, onde o governo da França a recebeu como perseguida política no Brasil. Bruno Daniel, a mulher e os 3 filhos do casal, moradores de Santo André, não suportaram as ameaças de morte que se seguiram ao depoimento de Bruno, no qual ele acusou José Dirceu e Gilberto Carvalho de envolvimento no esquema montado por Celso Daniel. Em abril de 2006, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar o ex-ministro e o ex-deputado José Dirceu, acusado de se beneficiar do dinheiro desviado em Santo André. Gilberto Carvalho também foi objeto de investigação. Apesar disso, Lula o manteve na posição estratégica de chefe de gabinete do presidente da República. José Dirceu e Gilberto Carvalho foram citados por crimes de formação de quadrilha, receptação e lavagem de dinheiro. O Ministério Público também anunciou investigação sobre a origem de R$500 mil supostamente repassados pelo PT ao advogado Aristides Junqueira, que foi contratado para defender o PT no caso Celso Daniel. O Ministério Público acabou denunciando Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, Clínger Luiz de Oliveira, Ronan Maria Pinto e Maurílio Mindris, que ocupou o cargo de superintendente da SEMAS, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental em Santo André. Todos foram acusados por crimes de formação de quadrilha, fraude e dispensa ilegal de licitação. Conforme a denúncia, os 4 em parceria atuavam com o prefeito Celso Daniel para desviar recursos públicos, formavam quadrilha organizada estável com o objetivo de cumprir como meta estabelecida um mega esquema de corrupção. Para os promotores, Sombra, mesmo sem ocupar cargo na prefeitura, exercia grande influência na administração municipal. O esquema favorecia Ronan Maria Pinto, dona de empresas de transporte e de coleta de lixo que mantinham contratos com o governo municipal. Uma dessas empresas, a Rotedali, foi contratada 12 vezes para executar serviços de limpeza, varrição e manutenção de aterro sanitário em transações que envolveram cerca de R$50 milhões. Parte do dinheiro teria alimentado o Caixa 2 do PT. Dos 12 contratos, 10 foram celebrados sem licitação. A Justiça e o Tribunal de Contas do Estado contestaram 5 deles. Sombra foi sócio de Ronan em negócio com uma empresa de ônibus em Fortaleza e Cuiabá. Trecho da denúncia dos promotores Roberto Wider Filho, Amaro José Tomé Filho e Adriana Ribeiro Soares de Moraes. Sérgio, aproveitando-se de seu prestígio junto à administração, idealizou com Daniel a formação da sociedade delinquente e era um dos destinatários dos recursos ilícitos. Foi tesoureiro da campanha eleitoral de 1996. Arrecadou diretamente parte do dinheiro que foi depositado na sua conta corrente. No início do segundo mandato de Lula, em 2007, o Ministério Público pediu o bloqueio de bens do PT e de Gilberto Carvalho num montante de 5,3 milhões de reais. O valor correspondia à estimativa de dinheiro desviado pelo esquema de corrupção na área de transporte público em Santo André. A ação civil pública também denunciou Sérgio Gomes da Silva, Clínger Luiz de Oliveira, Ronan Maria Pinto e vários empresários. Da denúncia.
Formar uma quadrilha determinada a arrecadar recursos através de achaques a empresários, bem como através de desvio de dinheiro dos cofres públicos municipais, conforme outras denúncias já ajuizadas relativas a contratos de obras públicas e de coleta e destinação final de lixo, ambas recebidas judicialmente. Outro trecho da denúncia. Todos os recursos auferidos pela quadrilha na concepção do finado prefeito Celso Daniel deveriam financiar campanhas eleitorais do PT, tanto em âmbito municipal e regional quanto em âmbito nacional. O dinheiro amealhado era, em parte separado, entregue a Gilberto Carvalho, que o transportava em seu veículo particular ao escritório de José Dirceu, que recebia os recursos ilícitos em espécie na qualidade de presidente do PT para o financiamento de campanhas do interesse daquela agremiação. Em 9 de fevereiro de 2006, prestou depoimento ao Ministério Público o ex-secretário de Habitação de Mauá, em São Paulo, Altivo Ovando Júnior. Mauá, na Grande São Paulo, é vizinha de Santo André. A cidade foi governada pelo prefeito Oswaldo Dias, do PT, de 1997 a 2000, período em que Altivo Ovando Júnior exerceu o cargo de secretário. Ele narrou fatos ocorridos durante a campanha de Lula a presidente da República em 1998. Depoimento. O declarante se recorda de que, no pleito de 1998, Lula compareceu no gabinete do prefeito de Mauá, oportunidade em que, utilizando termos chulos, cobrou de Oswaldo Dias maior arrecadação de propina em favor do PT. A frase de Altino Ovando Júnior sobre o pedido de Lula. Ele dizia: "Pô, Oswaldão, tem que arrecadar mais, faz que nem o Celso Daniel em Santo André. Você quer que a gente ganhe a eleição como?" Parte 9. Promotores pediram a prisão de Antônio Palocci, acusado por envolvimento com a máfia do lixo. Morto Celso Daniel do PT, prefeito de Santo André, em São Paulo, Lula escolheu um outro prefeito para substituí-lo na coordenação da campanha durante o processo eleitoral de 2002, Antônio Palocci, do PT de Ribeirão Preto, São Paulo. Eleito presidente da República, Lula nomeou Antônio Palocci seu ministro da Fazenda. No primeiro mandato, de 2003 e 2006, ele foi um dos mais influentes auxiliares do governo federal. Fez parte do chamado núcleo duro de Lula, juntamente com os ministros José Dirceu, do PT de São Paulo, e Luiz Gusquin, do PT de São Paulo também. A dupla caiu em 2005 após envolvimento no escândalo do Mensalão. Antônio Palocci também caiu, mas só no ano seguinte, em decorrência do crime de quebra do sigilo bancário do caseiro Francinildo dos Santos Costa. O funcionário acusado de frequentar uma mansão em Brasília, alugada pela chamada República de Ribeirão Preto. O casarão servia para festas com garotos de programa. Palocci suspeitou que o caseiro denunciara por ter sido subornado pela oposição. Achou que comprovaria a propina ao pôr as mãos em extratos bancários, mas a desconfiança não procedia. O pai do caseiro dera o dinheiro. Além do mais, não haveria o que justificasse quebrar o sigilo. Antes de ser afastado, porém, Palocci sofreu diversas acusações por atos de ilegalidade em Ribeirão Preto. As denúncias de corrupção eram ainda mais graves que a quebra do sigilo. Afinal, ao longo da trajetória do PT, a ética na política foi propagada em alto e bom som como sendo a bandeira mais importante do partido. Apesar disso, Lula protegeu Palocci o quanto pôde. Poucos dias antes do segundo turno das eleições que reelegeram Lula em 2006, o Ministério Público de São Paulo denunciou Palocci, recém-eleito deputado federal. Promotores pediram à Justiça a sua prisão preventiva por crimes de formação de quadrilha, peculato e adulteração de documentos públicos. Acusaram-no de chefiar o grupo que fraudou contratos de limpeza pública na prefeitura do Ribeirão Preto, provocando prejuízo de 30,7 milhões de reais. A ação criminal pediu a condenação do ex-ministro a 225 anos de prisão. Em 2007, Palocci foi condenado em primeira instância pela Justiça por 2 irregularidades cometidas em Ribeirão: a doação de materiais de construção para a Associação dos Funcionários da USP, Universidade de São Paulo, e o polêmico projeto Vale dos Rios, que previa a construção de uma ponte suspensa no centro da cidade. As obras não andaram, foram gastos 4,7 milhões de reais na iniciativa, mas só teria havido justificativa para 323 mil. O TSE, Tribunal de Contas do Estado, considerou irregularidades a dispensa de licitação, o contrato e as despesas autorizadas e efetuadas por Palocci. Auxiliares de Palocci que ocuparam postos de comando na Prefeitura de Ribeirão também foram condenados. Donizete Rosa é um deles. Nomeado diretor superintendente do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, autarquia do Ministério da Fazenda, do governo Lula, ele não perdeu o cargo federal com a condenação e saiu-se assim ao ser confrontado com a decisão da Justiça no caso da doação de materiais. Não me lembro disso, não fui ouvido e nem participei da autorização para essa doação. Estranho o meu nome ser citado. O TSE condenou também TCE, eu me enganei aqui, 2 vezes, tá? O TCE condenou também contrato sem licitação firmado com a empreiteira Leão Leão para operar o aterro sanitário de Ribeirão. Entre as denúncias de irregularidades da época em que Palocci exerceu o mandato de prefeito da cidade, um dos casos mais rumorosos foi o suposto direcionamento para comprar um molho de tomate refogado peneirado com ervilhas que era produzido por apenas uma empresa. O produto seria usado na merenda escolar da rede municipal de ensino. Teve ainda a acusação de gastos com agências de publicidade sem contrapartida de prestação de serviços, contratos suspeitos com publicitários e despesas supostamente irregulares com propaganda para a CODERP, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto. A CODERP, aliás, estava sob o comando de Juscelino Dourado, secretário da Casa Civil do prefeito Palocci. O diretor da CODERP, Augusto Pereira Filho, admitiu receber complemento salarial, um dinheiro não contabilizado. O valor teria sido negociado com Juscelino Dourado. Quando Palocci deixou Ribeirão e foi para Brasília, nomeado por Lula, levou Juscelino Dourado para ser o seu chefe de gabinete e braço direito no Ministério da Fazenda.
Juscelino Dourado foi afastado em 2005 na tentativa de desvincular Palocci de irregularidades apuradas pelo Ministério Público em Ribeirão. Os promotores haviam tomado conhecimento de um esquema de Caixa 2, que envolveria fornecedores da Prefeitura e a gráfica Villain Press, também de Ribeirão. Por meio das operações, teriam sido emitidos boletos bancários superfaturados, além de duplicatas simuladas e notas fiscais frias de serviços gráficos. As despesas somavam até R$50 mil por dia. A operação teria sido feita propositadamente para fazer sobrar dinheiro, incluiria a troca de reais por dólares e envolveria repasses por baixo do pano para o PT. O projeto Fábricas de Equipamentos Sociais também chamou a atenção dos promotores. A administração municipal torrou R$5,5 milhões para executar uma obra, mas fez apenas a metade. Um dos coordenadores do programa, Roberto Costa Pinho, assumiu o cargo de secretário de Desenvolvimento do Ministério da Cultura na administração Lula. Ele admitiu à CPI do Mensalão ter recebido R$300 mil do esquema de Marcos Valério. Alegou que o dinheiro pagaria por serviço de assessoria política. Roberto Costa Pinho explicou, contudo, que ficou deprimido por ter sido exonerado do Ministério da Cultura no início de 2004. O afastamento ocorreu após ser acusado de cometer irregularidades em contratos públicos. Em razão disso, ele não se sentiu em condições de prestar os tais serviços de assessoria política. Mesmo assim, ficou com os R$300 mil. Justificou a CPI dizendo que Delúbio Soares, tesoureiro do PT, não pediu o dinheiro de volta. A secretária dele ligou, disse que Delúbio sabia da minha doença e não faltariam oportunidades para eu prestar serviços ao PT. O caso mais grave em Ribeirão, no entanto, teria sido o envolvimento do prefeito Antônio Palocci com a máfia do lixo. O autor da denúncia ocupou o cargo estratégico durante a primeira administração de Palocci na cidade. Mais que isso, era amigo pessoal de Palocci, com quem manteve relações fraternais ao longo dos anos, como se verá inclusive no governo Lula. Em 17 de agosto de 2005, no auge do escândalo do Mensalão, o Brasil fica sabendo da prisão de um certo advogado, Rogério Buratti. No longínquo ano de 1992, ele chegara a Ribeirão Preto. Sem nada, dirigindo um Fusca. Tinha a missão de coordenar a campanha do candidato a prefeito da cidade pelo PT naquele ano, um desconhecido vereador chamado Antônio Palocci. Eleito, Palocci retribuiu, fez de Rogério Buratti o secretário municipal de governo. 13 anos depois, Rogério Buratti seria denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha no esquema de compra e venda de propriedades rurais e empresas de ônibus. Teria tentado destruir contratos de venda de imóveis e documentos que o incriminariam em negócios suspeitos. Buratti foi acusado de comprar 3 fazendas em 2 anos antes de trocá-las por 2 empresas de ônibus no valor de R$2,6 milhões convenientemente registrados em nome de terceiros. O mais explosivo, no entanto, acabou sendo o indiciamento de Buratti por suspeita de envolvimento com a máfia do lixo, um esquema que fraudava licitações e contratos de limpeza pública em cidades do interior de São Paulo e de Minas Gerais. Em troca de redução de pena, Buratti fez acordo com os promotores, comprometeu-se a colaborar com a justiça nas investigações. Rogério Buratti fora vice-presidente da empreiteira Leão Leão, a principal doadora de dinheiro para a segunda campanha de Antônio Palocci para se eleger prefeito de Ribeirão em 2000. Ela detinha contratos de limpeza pública na cidade. Buratti desligara-se da Leão Leão em 2004, contudo na esteira de outro escândalo já do governo Lula. A extorsão de dinheiro da multinacional norte-americana GTEC. Não vem ao caso aqui, mas Buratti e Valdomiro Diniz, outro assessor do PT famoso na era Lula, teriam tramado para conseguir propina de até R$16 milhões da multinacional, interessada em fechar contrato milionário com a Caixa Econômica Federal. O banco estatal é subordinado ao Ministério da Fazenda, na época controlado por Palocci. Ao procurar proteger Palocci no caso GTEC, Buratti alegou que o ministro decidira não interferir no contrato com a Caixa. Não teria demonstrado interesse na oferta que seria em tese destinada ao PT. Acredite se quiser, note-se que, segundo o relato de Buratti, não houve interesse pela propina, jamais indignação, repulsa ou, ainda mais correto, a imediata abertura de inquérito para apurar uma tentativa de suborno. A oferta de até R$16 milhões, portanto, não significou nada de tão grave. O depoimento de Buratti sugeriu outra explicação para a falta de interesse de Palocci. O ministro teria decidido respeitar o interesse de outro ministro no negócio. A tratativa com a multinacional já vinha sendo trocada por Valdomiro Diniz, assessor de José Dirceu do PT de São Paulo no Ministério da Casa Civil. Assim explicou Buratti. Tenho informações, não posso confirmar, de que havia uma negociação em curso, principalmente voltada com o que se falava que era o Grupo do Rio, o que contribuiu na campanha através do Valdomiro Diniz. Tenho a impressão de que, como eles não conseguiram trilhar o caminho através de mim, eles podem ter continuado no caminho que já existia. Em troca do benefício da delação premiada, Buratti acusou Palocci de receber R$50 mil mensais de propina no período em que foi prefeito pela segunda vez em 2001 e 2002. Como se sabe, Palocci renunciou ao cargo de prefeito em 2003 para assumir o comando do Ministério da Fazenda. Quem subornava o prefeito, acusou Buratti, era a empreiteira Leão Leão. O advogado fez a denúncia para 6 promotores e um delegado de polícia. Além de vice-presidente da Leão Leão, Buratti foi presidente da Leão Ambiental, braço da empresa responsável por serviço de limpeza urbana. Sabia do que estava falando, acusou Ralph Parquet de envolvimento no esquema. Parquet era secretário de finanças do prefeito Palocci e guindado para a assessoria da Caixa Econômica Federal com o advento do governo Lula. Palavra de Buratti sobre o mensalão do prefeito Palocci.
Esse dinheiro foi pago mensalmente durante toda a gestão do prefeito Palocci, ou seja, durante 2 anos. Quem indicou o Ralph para receber esse dinheiro foi o próprio Palocci, a empresa Leão. Como integrava a diretoria e tinha conhecimento, Ralph apanhava o dinheiro na tesouraria da empresa. Quem entregava era o gerente financeiro da época. Buratti explicou que os R$50 mil era uma compensação pela garantia dos pagamentos dos contratos de limpeza pública em dia. Mas possivelmente era mais que isso. A prefeitura teria acordos por baixo do pano com a empreiteira, faria repasses de dinheiro antecipados a Leão, quebraria com isso irregularmente a ordem cronológica de pagamentos. Buratti relatou como justificavam a entrega de propina ao prefeito nos balanços da Leão. O pagamento ocorria com a simulação de compras utilizando-se notas frias. O pagamento da mensalidade era condicionado ao pagamento que a prefeitura fazia. Antes e depois das licitações, havia reuniões com as empresas, tendo em vista um acordo para disputa em um determinado local. É um procedimento natural. Mais detalhes sobre o funcionamento do esquema conforme o depoimento de Rogério Buratti ao Ministério Público. Em algumas cidades onde a Leão tinha contratos de coleta de lixo, havia um apoio da administração pública na licitação. Onde havia esse apoio, ocorria uma colaboração na elaboração dos editais e nas informações gerais privilegiadas da licitação. Outro benefício era com relação à fixação do cronograma, fixando-se datas de abertura e divulgação de acordo com os interesses comuns, ou seja, da prefeitura e da empresa. Quando a empresa sagrava-se vencedora, combinava-se com o prefeito uma forma de contribuição financeira. A contribuição ocorria dentro de um percentual de 5% a 15%, a depender do contrato em relação ao faturamento. O dinheiro era levado diretamente ao prefeito. Para comprovar as acusações de Buratti, o Ministério Público apreenderia farta documentação na sede da Leão. No computador de Wilney Barquette, que substituiu Buratti na presidência da Leão Ambiental, acharam um arquivo com o nome de despesas diversas. Lá estava o que os promotores apontaram como o mapa da propina. Entre as informações protegidas por senhas, uma trazia os seguintes dizeres: 5.000-DR. Para o Ministério Público, DR seria uma referência ao Dr. Palocci, que é médico sanitarista. 50 mil, o valor do suborno mensal de 50 mil. Não, é 50 mil DR, não era 5 mil. 50 mil DR, pessoal. E 50 mil era o valor do suborno mensal de 50 mil reais. A quebra do sigilo bancário da Leão mostrou que a operação montada em Ribeirão Preto poderia ter servido como embrião para o esquema do mensalão do governo Lula. Entre 15 de janeiro de 2002 e 22 de outubro de 2003, foram emitidos 686 cheques pela Leão, num total de 9,4 milhões de reais. O mapa da propina revelou 3 padrões de saques, sempre em valores próximos a 12 mil, 30 mil ou 50 mil reais. Estes seriam os 3 níveis de suborno. A coisa funcionava assim: a prefeitura fazia medições de serviços de varrição e de coleta de lixo acima do efetivamente realizado e pagava mais a Leão. A varrição do bosque municipal de Ribeirão e a coleta de lixo hospitalar, por exemplo, teriam sido intencionalmente superdimensionadas. Em seguida, justificava-se a retirada do dinheiro público pago a mais para a empreiteira por meio da aquisição fictícia de produtos e serviços pela Leão. Empresas forneceriam notas frias e obteriam 2% do valor das notas. A CPI dos bingos analisou 331 cheques, cujos valores foram sacados em dinheiro vivo na agência bancária existente dentro da Leão. O dinheiro saía em carro forte da empreiteira. Os números bateram. Os 2,8 milhões de reais supostamente desviados em 2002 corresponderiam a 12 pagamentos de 226 mil reais. Este seria o custo mensal da corrupção do prefeito Palocci. Voltemos a Rogério Buratti. Um ex-secretário de obras de Ribeirão, o engenheiro Luiz Fernando Alessi, acusou Palocci e Buratti de receber dinheiro não contabilizado da Leão durante a campanha eleitoral de 92. O ex-secretário também denunciou Palocci já no posto de prefeito por proteger Buratti, seu secretário de governo, apesar das relações atípicas mantidas por ele com as empreiteiras. De Luiz Fernando Alessi. As empreiteiras passaram a ser chamadas à Secretaria de Governo e às vezes acontecia, por exemplo, de eu encontrar um dono de construtora e ele comentar: olha, estive com o Buratti e mudei o cronograma da obra tal. Na época, o secretário de obras relatou o que vinha acontecendo ao prefeito Palocci. Foi afastado da prefeitura. Buratti também perdeu o emprego de secretário, mas por outro motivo, Luiz Fernando Alessi recebeu uma fita que derrubaria Buratti. Palavras de Alessi. Era uma gravação em que Rogério Buratti combinava uma compensação para um empresário da área da construção civil, da Almeida Filho. Comecei a compreender que isso tinha a ver com uma obra viária na Avenida Antônio e Helena Zerrenner, onde havia sido aberta uma concorrência. Era maior e mais cara a obra viária que a prefeitura estava fazendo em 94, mas a licitação foi cancelada e anulada. A justificativa é que esqueceram de colocar uma ponte no projeto. Pouco tempo depois, reabriram a licitação. A empresa Almeida Filho não apresentou preço. Coisa estranha, a empresa desistir. Em seguida, aparece a fita do Buratti conversando com um empresário que ganhou e desistiu. E ele diz que o prefeito mandou dar uma compensada para você. A tal compensada funcionaria como espécie de cala-boca, porque a obra iria ser tocada por outra empresa. No nome da outra empresa, Leão. O nome da outra empresa, Leão. O jornal Folha de São Paulo publicou as declarações do ex-secretário Luiz Fernando Alessi e repercutiu o caso com Buratti, que se manifestou assim: o Palocci, quando administra uma cidade, ou quando está num cargo executivo, quer ter todas as informações, quer ter tudo na mão, ele coordena efetivamente. O Alessi nunca entendeu qual era o papel dele e qual era o meu papel. O papel dele era realizar obras, o meu papel era coordenar o governo.
Em seu segundo mandato, como prefeito, Palocci assinou 19 contratos com a Leão Leão. Como se sabe, o Buratti ocupava estrategicamente um posto no comando da empreiteira. Do total de contratos, 9 foram firmados sem licitação pública, no valor de 4,2 milhões de reais, em depoimento do Ministério Público e a Polícia Federal. Buratti admitiu que a Leão Leão e a gráfica Willing Press trabalharam em conjunto na campanha de Lula para o Planalto. A Leão pagou material de campanha produzido pela Willing Press para o PT, tratando-se da campanha de 2002 para presidente. Em depoimento à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, no final de 2005, Palocci negou qualquer irregularidade com a limpeza pública de Ribeirão Preto, em 2001 e 2002, a cargo da Leão Leão. Saiu-se assim: não fui eu que fiz a contratação dessa empresa nem a prorrogação do contrato. O contrato foi feito no governo anterior ao meu e foi renovado no governo posterior ao meu. Vamos por partes. Palocci não assinou o contrato específico, mas o gerenciou, e poderia ter feito exigências para não rompê-lo. Outro ponto, o ex-prefeito deu a entender que passou ao sucessor os negócios de Ribeirão Preto com a Leão Leão da forma como os encontrou. Não foi bem assim. De fato, o antecessor de Palocci na prefeitura de Ribeirão, Luiz Roberto Jabali, do PSDB, assinou contrato de coleta de lixo com a Leão Leão, mas da seguinte forma: quando Jabali assumiu o comando da administração municipal em 97, depois dos 4 anos do primeiro mandato de Palocci, reduziu o custo da tonelada de lixo recolhida pela empresa REC de R$ 50 para R$ 42. Depois baixou o valor novamente para R$ 35. Em 99, contratou a Leão Leão por 17 a tonelada, um terço dos R$ 50 de Palocci pelo serviço. Palocci ganhou a eleição de 2000 e reassumiu a prefeitura. O valor da tonelada de lixo recolhida pela Leão Leão oscilou para R$ 23. Em 2004, Palocci havia virado ministro. O vice dele, Gilberto Maggioni, do PT, que mandava na prefeitura, elevou o preço da tonelada para a casa dos R$ 32,76. R$ 32,76, perdão, pessoal. Gilberto Maggioni foi acusado por Buratti, aliás, de continuar recebendo a propina de R$ 50 mil antes destinada exclusivamente ao prefeito Palocci. Em 2003, ano em que se tornou prefeito de Ribeirão, Maggioni comprou 3 terrenos na cidade. Num deles, de 1.162 metros quadrados, em loteamento de alto padrão, estava construindo uma residência de 562 metros quadrados. Para não perder o emprego de ministro, Antônio Palocci tratou de se desvencilhar de Rogério Buratti. Negou ter recebido 50 mil mensais de propina, mas poupou o detrator. Preferiu atacar os promotores. Convocou entrevista coletiva em Brasília. Manifestou-se assim: não me sinto traído pelo Rogério Buratti, porque não tinha relação de confiança com ele no último período. Não esperava que ele fosse utilizar uma acusação dessa natureza. Compreenda a situação dada, a pessoa depondo, com prisão, com algema, tendo sido oferecida a ela liberdade em troca da delação de outras pessoas, que é um ambiente em que tudo pode acontecer. Mais uma vez, não é bem como Palocci falou. A quebra de sigilo telefônico de Buratti iria revelar, dias depois da entrevista do ministro, que o advogado trocou pelo menos 30 ligações com Palocci e assessores diretos dele no Ministério da Fazenda. Foram 6 telefonemas do celular de Buratti para a casa de Palocci em 2003. É tudo um bando de filho da puta, mentiroso, desgraçado, né? Num total de 28 minutos de conversa. Ainda na entrevista, Palocci admitiu ter frequentado a casa de Buratti algumas vezes nos últimos anos, mas justificou com a relação de amizade entre as mulheres e os filhos de ambos. Em 2002, ainda prefeito de Ribeirão, Palocci esteve em 3 churrascos na casa de Buratti, na época em que o advogado era vice-presidente da Leão Leão. Da entrevista do ministro: não esperava por isso que o Rogério Buratti fizesse uma coisa dessas. Agora eu compreendo a situação em que ele foi colocado. Os motivos que o levaram a falar isso eu não conheço. Lula comentou as declarações de seu ministro da Fazenda, né? Palocci mostrou a segurança de uma pessoa inocente. Cabe ressaltar que Juscelino Dourado, chefe de gabinete do ministro Palocci, admitiu encontros com Buratti no Ministério da Fazenda. Buratti os negara para proteger o amigo. Em gravações, Buratti referiu-se a Juscelino Dourado como o Jota. Juscelino Dourado também foi investigado por fraudes em licitações na prefeitura de Ribeirão Preto. Prova das relações Palocci/Buratti no governo Lula é a audiência concedida pelo Ministério da Fazenda ao empresário João Vaz Guedes, presidente da SOMAG, um grupo português da área de construção civil associado a Leão Leão de Ribeirão. O Ministério da Fazenda negou formalmente 2 vezes ter havido reunião de Palocci com o empresário, depois recuou. O encontro se deu em 13 de maio de 2003. Buratti solicitou o agendamento da reunião ao chefe de gabinete, Juscelino Dourado. Depois explicou: liguei para o Juscelino pedindo audiência. Ele mandou eu mandar um e-mail que a SOMAG mandasse o e-mail que ele iria conversar com o ministro e com certeza o ministro receberia. Em depoimento à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, Palocci voltou a negar irregularidades. Os parlamentares perguntaram por que ele não processava Buratti. Resposta do ministro: algumas pessoas estão sofrendo processo não apenas por eventuais falhas ou irregularidades, sofrem perseguição por terem sido meus assessores. Na verdade, quem sofreu perseguição foram os funcionários da ERP, do Departamento de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto, que depuseram a Polícia Civil e confirmaram o esquema de corrupção na cidade administrado por Palocci.
12 testemunhas denunciaram fraudes no serviço de limpeza executados pela Leão Leão. Isabel Bordini, superintendente do DAERP, foi apontada como a operadora do esquema. Ela era mulher do todo-poderoso Donizete Rosa, secretário municipal nas 2 gestões de Palocci como prefeito. Depois, como vimos, ele foi nomeado no governo Lula para o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Por determinação de Isabel Bordini, teriam sido falsificadas ordens de serviço, boletim de medição e planilhas relacionadas ao serviço de limpeza pública. A acusação se estende do período do segundo mandato de Palocci em 2001 e 2002 até o do sucessor dele, Gilberto Maggioni, do PT, que governou o Ribeirão até o fim de 2004. Ele teria mantido o mesmo esquema engendrado por Palocci. Os valores pagos pela varrição de ruas e de calçadas eram até 3 vezes maiores que os serviços efetivamente prestados. Do depoimento de uma funcionária municipal cuja identidade foi mantida em sigilo para protegê-la. Após umas 2 horas, vinha a determinação da Isabel para que fosse aceita a planilha apresentada pela Leão Leão, mesmo em prejuízo da prefeitura, que mesmo contrariado, o funcionário era obrigado a acertar os dados e para isso precisava fazer uma ordem de serviço para complementar e justificar aquela diferença. Segundo o delegado de polícia Benedito Antônio Valencisi, que investigou a corrupção em Ribeirão, os funcionários do DAERP eram coagidos, ameaçados e pressionados por superiores para alterar informações em relatórios públicos. Estimou-se em R$400 mil mensais os desvios com a limpeza pública. O superfaturamento está 100% comprovado. Para cada R$1 de serviço prestado, 2 eram superfaturados. Em depoimento ao Ministério Público e à Polícia Federal no início de 2006, Rogério Buratti confirmou o mensalão de R$50 mil a Palocci e inocentou Isabel Bordini de irregularidades nas medições do serviço de limpeza pública. Responsabilizou Palocci e Maggioni. Não acredito que Isabel tenha ordenado qualquer procedimento irregular. Ela é funcionária exemplar e controlava o contrato de acordo com as determinações dos prefeitos. A Leão tratava diretamente com o prefeito e muitas vezes, antes de liberar as medições, Isabel dizia que ia confirmar se o valor estava correto com o prefeito. O delegado Valencisi relatou à CPI dos bingos a existência de notas fiscais e planilhas frias que justificavam o indiciamento de Palocci por crimes de peculato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Para ele, Palocci determinou que Isabel Bordini fraudasse os serviços de limpeza pública. Segundo consta no inquérito, a ordem vinha do prefeito. Era um acordo feito entre ele e o proprietário da empresa. Em seguida, essa ordem era repassada pelo prefeito a Isabel e ela a cumpria. Tratava-se de um esquema muito grande, envolvendo muitas pessoas, impossível de ser mantido por funcionários subalternos. De acordo com Valencisi, Palocci e Maggioni receberam, além da propina mensal de R$50 mil, dinheiro de caixa 2 em nome do que foi definido como equilíbrio de contrato, um mecanismo para fraudar a limpeza pública. O esquema compensava também os supostos preços baixos apresentados pela Leão Leão para vencer licitações, do delegado de polícia. Na apuração comprovou-se que as documentações com os relatórios diários dos trabalhos realizados pela empresa já chegavam prontas ao DAERP e não coincidiam com os dados da fiscalização do DAERP, que eram bem menores. Entretanto, os funcionários do DAERP eram obrigados a fazer novas planilhas devidamente falsificadas e eram essas ordens de serviço que cobriam e justificavam as saídas a mais dos valores em reais. A Polícia Civil concluiu a investigação dos supostos serviços fraudulentos de varrição em Ribeirão com a identificação de 174 notas fiscais frias que simulariam compras da Leão Leão. Na verdade, justificariam a saída de dinheiro não contabilizado da empreiteira para irrigar o esquema político. Em abril de 2006, estimou-se em R$30,7 milhões o desvio de dinheiro público com contratos de limpeza em Ribeirão Preto. Ao ser indiciado 1 mês após o afastamento do Ministério da Fazenda por conta da quebra do sigilo de Francine dos Santos Costa, Palocci afirmou que se houvesse irregularidades com a varrição da cidade, a responsabilidade teria de ser do DAERP. O Ministério Público não aceitou. Do promotor Daniel de Angelis. Uma organização que dá um prejuízo de mais de R$30 milhões em 4 anos não passaria despercebida pelo prefeito. Bom, vou parar por aqui, pessoal. Na próxima leitura, vou dar início à parte 10, que tem o seguinte título: 8 ministros do governo Lula, 8 casos de corrupção, tá? Aí eu vou tentar ler da página 568 do livro, parte 10, né? Vamos ver até onde eu posso ver aqui. Ixi, parte 10 é grande. Pra onde que ela vai? Até a página 603. Eu vou ler página pra caramba. Com certeza o próximo vídeo vai ficar mais de 1 hora. Às vezes não, às vezes eu não vá, talvez eu não vá conseguir, e aí eu paro no meio do caminho, né? Aí eu divido o vídeo. Talvez aconteça isso. Mas vou tentar fazer esse esforço aí de chegar pelo menos à página 600, tá? É isso aí daí, meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui nessa leitura. Até a próxima e falou!